Esse vídeo é patrocinado por todos os membros do canal. Muito obrigado a todos eles. E lembrando que você também pode se tornar um membro do canal. A partir do plano de R$1,99 você já tem benefícios exclusivos. Confira. Fala galera, sejam bem-vindos novamente ao meu canal Cosmo Games. Também sejam bem-vindos à nossa série Esse Jogo Vale a Pena. E nesse Jogo Vale a Pena de hoje, como dá pra ver, a gente já começa com uma produção melhor, com uma imagem bem melhor, com entusiasmo bem melhor também, já que eu estou finalmente aparecendo de novo. E não vou garantir que eu vou aparecer outras vezes, porque pode acontecer alguma coisa que eu suma, né, com falta de tempo, principalmente nesse ano aí de 2023, que pretende ser bastante agitado pra mim. Mas bom, continuando, hoje a gente vai analisar, tintim por tintim, o jogo F1 Clash, o F1 Manager Mobile. Será que ele é o F1 Manager Mobile mesmo ou é invenção de língua? Será que não é o F1 Manager, não tem nada a ver com o F1 Manager? Você vai conferir tudo isso agora. Bom pessoal, antes de começar, eu gostaria de acrescentar que o F1 Clash é um jogo mobile, e um jogo mobile 100% arcade. Ele não tem nenhum tipo de marcação para ser uma simulação, para ser um jogo de fato simulação, até porque 99% dos jogos mobiles são apenas arcades, ou esses 1% que eles estão apenas são jogos sem arcade, né? Mas simulação mesmo não existe nos jogos mobile, já que você não tem como pilotar com volante, nem pedal, nem nada. O máximo que você vai conseguir vai ser pilotar ali, fazer um controle com o seu gamepad, ou controle de Xbox ou PlayStation, que no caso do iOS, aí a partir do iOS 16, né, que é o que eu tenho, você já pode jogar com ambos esses controles. Vou falar aqui os pontos positivos, 5 pontos positivos no jogo, 5 pontos negativos. Algumas pequenas mudanças eu vou citar, mas eu não vou focar muito nas mudanças em si. Eu vou focar mais na qualidade do jogo, qual é a qualidade, e no final vou dar uma nota, né, mais uma vez, aliás, citando aqui para vocês, relembrando, né, é importante ressaltar que não é nada oficial, que na verdade eu tô dando opinião como jogador mobile e com um pouco de experiência nesses jogos. Eu vou falar um pouco para vocês, né, sobre se são jogos bons ou não. Eu já conheço um pouco também o automobilismo, vou falar para vocês o que poderia ter e o que poderia não ter. Fechou? Então fica um pouco information, mas agora vamos pro vídeo. Bom pessoal, primeira coisa, aqui eu até marquei aqui porque é tanta coisa que eu não posso ficar sem uma pauta, né? Duelo de máximo de 7 a 10 voltas, né? A gente sabe que hoje em dia jogos de corrida mobile estão ficando cada vez mais raros, né? Você encontrar uma quantia de voltas mais específica, mais personalizada, de acordo com a preferência do jogador, né? Hoje em dia é muito difícil você encontrar um jogo mobile, principalmente um jogo mobile. Eu nunca vi um jogo de PC ou de console, mas o jogo mobile ter mais de 7, de 10 voltas, enfim, isso é muito específico de cada jogo, mas geralmente você encontra, por exemplo, o F1 Mobile é um exemplo de jogo que você vai até 3 voltas no máximo. Mas bom, aqui um exemplo disso. Você, além de só poder correr como duelo, ou seja, você só corre com uma pessoa específica, você clica lá no modo duelo e bom, aí ele seleciona uma pista de forma totalmente aleatória e você vai correr, né? E isso a gente sabe que não é muito bacana. A gente gostaria de um modo talvez mais específico, você escolhesse mais voltas, você não ficar só anexado a pilotar com uma pessoa aleatória só no modo duelo, e sim escolher um modo simulação, onde você puder escolher a quantia de pistas e a sua estratégia de forma mais difícil e personalizada. O segundo ponto negativo, né, são os carros sem chassis originais. Eu sei que isso pode ser uma bobagem, mas você afrescalhado, você está cobrando o chassis dos carros. Os carros geralmente em jogos de manejo aparecem pequenos, né? Eu diria que são o personagem principal dos carros, mas não são o foco principal. Geralmente os carros são focos principais em jogos que você vai pilotar e não jogos de manager. Então nesse caso vamos levar em consideração, mas não deixa de ser um ponto negativo, já que não é algo tão difícil assim, deixa mais personalizado o jogo. Mas ok, né? Um pequeno detalhe que talvez influencie um pouco no quesito de simulação, né? Mas como eu disse, não é o foco do jogo. Eventos repetitivos, isso pra mim é o principal, né? Os eventos do jogo são extremamente repetitivos, apesar de ter um clima variado, que inclusive já vou falar, não quero focar aqui por enquanto nos pontos positivos, mas
os eventos são bem repetitivos, apesar de que da temporada 2021 para 2022 isso mudou bastante, tá? Eles tentaram fazer com que os eventos ficassem um pouco mais divertidos, diferentes, de uma forma que o jogador não sinta tanto aquela repetição. Mesmo assim, continua um pouco repetitivo, já que as pistas, na maioria das vezes, são as mesmas que você pega, aquela mesma competição de duelo, então isso não deixa de ser um ponto negativo. Aí você tem as peças fictícias, né? Que aí a gente vai pro ponto de P&D. É bastante interessante eu até mostrar para vocês aqui de forma personalizada, ó. Você clica aqui nessa parte do jogo e aí vai aparecer pilotos, tá vendo? Ó, pilotos. Ó, vou botar aqui de uma forma que vocês consigam ver pelo menos daqui, talvez eu mostre aí na tela. Aí, ó, carro. E aqui você tem o seu design do carro, ó, todo direitinho, o seu design. Você vai poder trocar as peças, só que as peças são fictícias, como eu disse pra vocês. É um jogo bem arcade, então não tem as peças reais, né? Que a gente simula realmente, não são as peças reais. Bom, vamos para o ponto negativo. O quinto ponto negativo e último, né, não tão menos importante, pilotos da Fórmula 2 de fora, né? A gente sabe, como eu já disse, vou continuar falando, é um jogo real, 100%, mas seria bacana a gente ter a participação. Imagina você poder contratar na sua equipe um Felipe Drugovich da vida, né? O Felipe Drugovich seria muito bacana a gente ter um Felipe Drugovich, talvez um Daruvala, né? Pilotos da Fórmula 2 de fato, até um Enzo Fittipaldi, por exemplo, entrando na sua equipe, mas infelizmente só tem os pilotos da temporada 2022 para você escolher. Você pode escolher o Latifi, você pode escolher até o Max Verstappen, mas não um piloto da Fórmula 2, e isso é extremamente importante, porque geralmente uma equipe nova, né, acrescentando ali uma equipe nova, você teria que ter, né, dois pilotos novos pelo menos, né, mas bom, esse acaba não sendo o caso, muito infelizmente. Mas bom, agora chega de pontos negativos, vamos para os pontos positivos do jogo, que são bem bacanas, né? Contrabalanceia bastante. Vai ser difícil escolher a nota desse jogo, mas vamos lá. Estratégia totalmente decisiva. Isso pra mim foi espetacular por parte do jogo, porque eles fizeram meio que uma gambiarra, né? Olha só. Você, apesar de ter no máximo 7, 10 voltas para competir, eles reduziram a durabilidade de cada pneu. Então o pneu macio, por exemplo, vai durar 2, 3 voltas, que acaba dando no mesmo de você escolher mais voltas para correr, né? Acaba dando no mesmo pela diminuição da duração dos pneus. Qualquer erro na sua estratégia pode ser decisivo e pode sim ser fatal para sua corrida. Isso é muito bacana, eu já perdi muitas corridas com falta de estratégia boa, né, de uma estratégia bem feita. Inclusive existem vários tutoriais no YouTube de outros canais falando de como fazer uma estratégia bacana. Eu já tenho um vídeo falando sobre como você fazer uma estratégia, se você quiser conferir por um acaso, tá aqui, né, ou aqui, não sei. Acho que é aqui, né, é aqui. Vai estar aqui em cima de mim. Oi, tudo bom? Ó, vai estar aqui, ó. Oi, tudo bom? Segundo, criar um clube para participar. Isso não tinha no iPhone Clash 2021. Né, e que só veio a ser um acréscimo agora no iPhone Clash 2022, cara, foi para arregaçar esse modo. Você, para você que não sabe, você cria o seu clube, você pode convidar os seus amigos, ou no meu caso, como eu tenho no meu canal, posso convidar até os inscritos, fazer um mini campeonato e assim correr, né, com os inscritos ali, a gente faz um clube, e isso é muito bacana, tá? Até agora eu não sei muito como funciona esse clube, mas parece ser um modo extremamente positivo, e pra mim é o modo mais positivo do iPhone Clash, tá? Em terceiro lugar, a gente tem a personalização rica, né? A gente tem uma personalização rica de pinturas do carro, tem como você personalizar da forma que você quiser o carro, fica muito bacana. Pra você que não sabe, ó, fica impressionante, dá pra você variar bastante as pinturas. Infelizmente não tem patrocinadores, e tá aí um ponto negativo extra, né? Um ponto negativo bônus, não tem como você adicionar patrocinadores, nem fictícios. Podia ter como, mas não tem, e aí fica a critério de cada um achar se isso é bom ou não. Eu sei que é bem rico, existem várias cores, é bem bacana, é bem dinâmico, né? A forma que você personaliza o seu carro é bacana, você não vai sentir pobreza no quesito de personalização do seu carro, né? Reforços com influência média e barata, né? A gente vê que os reforços são um ponto muito importante no jogo, né? Muita gente até recomenda você comprar os reforços. O que são os reforços, Matheus? São aquelas garrafas que cada garrafa representa um reforço, né?
quando você compra uma garrafa, seja assistindo o vídeo para conseguir ela gratuitamente ou pagando de forma pay to win para ter a garrafa, você pode, quando for correr, selecionar uma das garrafas que tem um benefício para o seu piloto. Pode ser garrafa de durabilidade de pneu, onde o pneu ganha mais durabilidade. Pode ser uma garrafa de mais ritmo, onde o piloto ganha mais ritmo. Ou pode ser uma garrafa também de mais velocidade, mais downforce, enfim. É bacana, tá? Mas influencia muito. Isso é um problema, mas eu acho bacana, porque é de uma forma barata. Você tem como adquirir essas garrafas de forma barata, não é tão caro. Basta você ver alguns vídeos. Se você ver alguns vídeos, você já garante algumas garrafas para você. E eu tenho certeza de que isso não deixa de ser uma dica. Se você for correr, assista um vídeo para garantir a sua garrafa, o seu reforço, porque tem uma interferência mediana, tá? Pode ser decisivo para a sua corrida e é importante, né? E além disso, não custa tanto, apesar de você, para conseguir mais garrafas, precisa comprar com dinheiro mesmo, né? Infelizmente, é o pay to win, não tem jeito. O clima e a diversão. O clima variado, o clima dinâmico, né? Como muita gente costuma dizer, é um fator extremamente positivo. Deixa as corridas completamente mais emocionantes. E se eu não me engano, não tinha isso no F1 Clash 2021. E se eu tiver certo, realmente foi uma coisa que eles adicionaram agora, que foi pra acabar mesmo. Foi uma coisa espetacular, uma grande adição para o jogo. O clima deixa o jogo ainda mais decisivo. Tem novos pneus, tem o pneu wet, tem o pneu intermediário, e tudo isso deixa o jogo ainda mais dinâmico, como eu mesmo disse, né? Além dos erros dos pilotos, erros pessoais, isso tudo é muito bacana, né? Falha de motor, agora você tem, inclusive, como diferença, no meio da corrida, você tem que gerenciar não só os pneus e o combustível, quanto você também tem que gerenciar o desgaste do carro. Em algum momento da corrida, se você não botar o carro para fazer o pit stop e reparar o carro, né, você pode acabar tendo uma pane no meio da corrida e o seu carro ter que abandonar, o seu piloto perder a corrida por bobagem, né? E esse tempo, quando você vai no pit stop trocar os pneus e reparar o carro, quando você vai reparar o carro, dá um acréscimo de algum tempo, né? Você fica mais tempo ainda no pit stop. Tudo isso é muito bacana, bem realista, e eu acho que assim, conclusão final, né? A minha conclusão é que é um jogo bom, é um jogo bacana, dá pra se divertir muito, tá? Não é pouco não, dá pra se divertir bastante. Chega até a ser viciante se você ficar muito, né? Então, toma cuidado aí, né? Mas é muito bacana, um jogo que você se diverte realmente muito. Tem muita coisa bacana pra explorar nesse jogo, apesar de não ter alguns pontos básicos, como, por exemplo, a falta de diversidade, né? Ali na máxima quantia de voltas, só tem como você ter máximo de 10 voltas, enfim, tudo isso são pequenos erros bobos, mas que ao passar do tempo vão ser bacanas, né? Eu acho que cumpre sim, não deixa de ser um F1 Manager Mobile. O Mobile, infelizmente, como eu já disse, um jogo, geralmente são jogos bem limitados, né? Não é um jogo que você tem isso, você tem aquilo, que geralmente no simulador você tem. Mas é bem bacana, né? Bem bacana para você chegar ali em um lugar, começar a jogar, se divertir bastante, é muito bacana, recomendo. No final das contas, esse jogo, ele é muito bom, eu dou uma nota aqui de 9.5. Matheus, 9.5 é uma nota alta, hein? Aprovado, selo de aprovação Cosmo Games. É um jogo 100% divertido, 100% fantástico. Não tem um pay to win tão alto, equilibra entre diversão e erros bobos, mas continua sendo um jogo bem bacana que dá para se divertir bastante, tá? Só falta também, né, aquele negócio de você botar o código, competir com o seu amigo, né? Tinha até como fazer um campeonato, né, de manager, mas infelizmente não tem como, né? Mas é isso aí, pessoal, o jogo espetacular, 9.5 é a minha nota. Se você quiser botar sua nota, também seja bem-vindo, coloca sua nota anexado com a sua opinião sobre o jogo e sobre esse vídeo também. Se esse vídeo foi esclarecedor para você, se esse vídeo te motivou a jogar esse jogo, ou se não, ou se as dicas aqui foram nada a ver, ou se os pontos negativos e positivos também não foram nada a ver. Você comenta aí, aproveita e já deixa o seu like ou o seu dislike para eu poder ver, né, como criador de conteúdo, se o conteúdo está sendo bacana ou não. E também se inscreva no canal e ative o sininho para você não perder nenhum conteúdo desse canal lindo e maravilhoso que vocês estão vendo aqui. Ok? Muito obrigado mesmo pela presença de todos vocês. Confiram a gente lá nas redes sociais, @CosmoMSG12 e @CosmoMSG122, e você não vai estar se arrependendo. Valeu? Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Valeu! E a Cosmo!